Nós vamos falar hoje de algo que é muito importante para nós. Toda vez que vem uma pessoa de fora, se você recebe uma pessoa da sua família na sua casa, que você não vê há muito tempo, já é alguma coisa assim que é difícil de você conviver. Você já tem seus horários, o seu habitat já está ali todo preenchido de tudo aquilo que você tem. Agora imagine você receber uma leva de pessoas que vêm de uma outra nação, com uma outra cultura, com uma outra história, com uma outra língua e com um olhar de querer um pouco daquilo que você tem. Não é muito fácil. Só numa terra como essa que a coisa pode funcionar e muito bem. Para analisar isso aí, dois pesquisadores casados, a professora doutora Marília Pimentel e o professor de Sociologia e Humanidades da Uniron, Geraldo Castro Cotinguiba, um baiano ilustre, aliás, todo baiano é ilustre, vem aqui para falar sobre esse trabalho que eles fazem. Uma pesquisa sobre a migração internacional na Amazônia e a linguagem de inserção social dos haitianos na capital. Eu achei esse negócio um espetáculo. Roda a vinheta e a gente vai para o papo. Vamos lá. Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne, belle rivière, c'est belle plage à pied coucoyer, bel paysage à belle couleur. Haïti, c'est sans café, qu'à monter dans les matins, c'est sans la housse qui fait poser, pour fléziser qu'à bougeonner. Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo, c'est Acadel, la citadelle, c'est Labadia, Marigot. Haïti, c'est la... O nome dessa música é Haiti. O intérprete é o Benjamin. Michael Benjamin. Michael Benjamin. É um haitiano, essa música é lindíssima. Eu vou pedir ao meu pessoal aí, essa música tem um clipe. Se vocês conseguirem esse clipe aí para jogar, mesmo que sem a música depois, somente o clipe, eu agradeço, vai ser realmente muito bom. Para a gente conseguir entender um pouquinho daquilo que aconteceu no Haiti, entender como é que é essa cultura. Se você achou que essa língua que ele fala aí na sua música lembra alguma coisa de francês, lembra, ele está cantando em crioulo. Mas você percebe nuances das palavras, né? Boa noite, professores. Eu vou me permitir chamá-los de professores, Marília e Geraldo, sabendo que um é mestre, o outro a Marília é doutora, doutorando, não é isso? Pretende esse ano. Boa sorte. Obrigado. Tá? E a gente está precisando muito de mestres e doutores aqui na nossa vida. Trazer a universidade aqui para dentro, a academia aqui para dentro, é a forma que a gente tem de prestigiar e de beber água de fonte limpa. É isso que a gente busca sempre aqui e busca passar. De que adianta a gente ficar somente bebendo conhecimento e não passar para frente. Tem que passar para frente. Bom que vocês vieram aqui. Que bom. E nessa perspectiva, boa noite a todos que estão nos assistindo, tanto em Rondônia como em qualquer lugar do mundo e do Brasil, pela internet, né? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E aproveitando que você disse aí que a função do conhecimento não é só ficar nos muros da academia e que nós temos que levar isso à comunidade, levar à sociedade, é que o nosso trabalho surge. Surge exatamente nessa perspectiva que a extensão universitária, né, que é uma parte do tripé, que é ensino, pesquisa e extensão, é exatamente levar, né, a comunidade local, as comunidades, o conhecimento que nós produzimos na universidade. Não adianta nada produzir se isso não dá um impacto positivo na vida das pessoas. Nesse caso, na vida dos imigrantes e na vida das próprias pessoas que moram aqui. Porque não há uma imigração que não surta um efeito nas pessoas que moram no local. É verdade, né? Você sempre recebe os dois impactos, né? Você é impactado e impacta também. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Léo. Obrigado. Boa noite aos telespectadores. Agradeço o convite também para vir aqui. E faço as palavras da Marília. Realmente a gente pesquisar a migração de uma maneira geral e a imigração, né, conhecer uma outra cultura, como você tem falado aqui. No meu caso, que eu venho desde a graduação já pesquisando a migração nordestina para o estado de São Paulo e agora na pós-graduação também pesquisando a imigração, eu falo que a gente se descobre mais ainda quando você tem a pesquisa. Quanto mais você conhece do outro, mais você
conhece a si mesmo. Muito interessante isso, e muito próprio isso aí. Olha, essa história de imigração é alguma coisa tão importante. A gente tem uma avenida aqui muito importante que as pessoas chamam de Avenida dos Imigrantes, Avenida dos Migrantes e Avenida Imigrante. Na verdade, o nome é Avenida dos Migrantes, ou seja, das pessoas que passam. Migração é exatamente isso, né? Ida e volta. Exatamente. Né, professor? Ida e volta, porque nós enquanto pesquisadores, nessa perspectiva que nós trabalhamos e que estamos pesquisando hoje, o caso da migração haitiana para o Brasil, nós entendemos a migração de um modo geral, tanto a imigração como as migrações internas, como esse todo, porque a migração, nós compartilhamos de um teórico que diz que a migração ela é composta, então, há um impacto da sociedade que sai, né, de onde sai a pessoa, né, isso tem um impacto da comunidade que fica, o percurso, a rota para chegar até onde ele vai e a sua estada lá e as pessoas que o recebem. Então a migração é esse conjunto, né, ela é algo muito dialético, né, ela não é, então por isso essa coisa do vai e vem, né, vai e volta, né, a mobilidade de pessoas. Muitas vezes nós até preferimos usar a palavra mobilidade, né, mobilidade de pessoas, diáspora, né, que está sendo muito usada atualmente. Aliás, diáspora é o tema dessa semana em todos os telejornais, né? A gente começa a falar do Auschwitz, mas a gente vai exatamente para aquele momento da diáspora, né? É ali que a coisa toda ocorre. Desde a saída do judeu da sua terra, o retorno, enfim, é uma coisa, é muito grande para a gente falar num programa só. Isso aí, falar de diáspora aqui, a gente teria que fazer uma semana de programa, ia faltar ainda, ia faltar espaço para a gente falar mais alguma coisa. Poderíamos até falar dos baianos em Rondônia, por exemplo. É verdade. Né? Olha aqui, olha que coisa. Nós temos aqui 2 baianos de nascimento. O que é que nos impeliu para cá? As possibilidades são enormes. Cada um tem uma história, cada um tem um caminho, mas a maioria veio bater aqui. E você, que é daqui de Rondônia, com certeza tem um pé lá no Nordeste ou em algum outro canto, né? O Brasil é todo desse jeito. Você tem um pé onde mesmo? Não, no Nordeste, com certeza. Lá no Nordeste. Porque a minha família, minha mãe é de família amazonense, mas o avô da minha mãe, paterno, era nordestino. Perfeito. Possivelmente lá do Ceará, do exatamente, Maranhão. Do Maranhão. Né? Meu pai é de Belém, né? Nasceu no Pará, mas também tem essa forte migração do Nordeste para lá. Então, assim, é uma mistura do índio, né? A minha bisavó paterna era indígena, então essa mistura com o nordestino é isso aí. Me diz uma coisa, quando é que começou essa pesquisa de vocês sobre a imigração dos haitianos e onde é que foi o marco? Não, eu vou fazer por ali. Porque eu sei que essa coisa toda, antes de fazer uma pesquisa, você senta, prepara, tal, não sei o que, tem que buscar verba, tudo isso ali assim, é um trabalho que é muito maior, inclusive, do que fazer a pesquisa às vezes. Até você arrumar os caminhos para fazer. Mas quando é que foi o marco? Eu quero isso aqui, eu quero fazer isso aqui. No caso dos haitianos não deu para fazer essa preparação, porque os haitianos chegaram. Eles chegaram antes. Eles chegaram, né? Aconteceu o terremoto em 2010, em 12 de janeiro de 2010, que nós trabalhamos também com a perspectiva de que o terremoto não é o único motivo da migração, até porque os haitianos, eles migram, tem mais de 1 milhão de haitianos nos Estados Unidos, por exemplo, né? E em vários outros países, no Canadá, na França e outras ilhas do Caribe também, mas para o Brasil ela começou essa migração mais forte em 2011 e foi pós-terremoto, na verdade em 2010, né, Geraldo? Né, 2010, mas em Porto Velho os primeiros haitianos chegaram em fevereiro de 2011. Mas tem um detalhe, né? Tomar a palavra da Marília, como nós somos casados, então a gente já pode, tem uma ligação, a gente já sabe como fazer as coisas também. Não, a Marília estava no doutorado em São Paulo, Léo, e quando no final do doutorado, você tem que retornar ao seu lugar de origem, que é a universidade. Você foi liberado para voltar. E aí, quando nós chegamos em Porto Velho, no dia 6 de fevereiro de 2011, nesse mesmo dia chegou o primeiro grupo de haitianos aqui em Porto Velho. Que barato. Então, o nosso retorno aqui para Porto Velho coincide com a chegada também dos primeiros haitianos. E a partir daí, quando nós vimos, né, naquele 5 de março, se eu não estiver enganado, de 2011, que chegaram 105 haitianos, foram alojados, né, pelo governo do estado ali
ginásio de esportes. Aí eu falei para Marília, eu falei, poxa, né, uma migração internacional, né, eu sou um pesquisador de migrações, vamos entender isso. Você é uma linguista, é um povo que vem com pelo menos 2 línguas e com experiências de outros países, de vivências com o espanhol. Então eu falei, tá aí um prato cheio, entre aspas, pra gente buscar a pesquisa. E aí foi paixão à primeira vista. Paixão à primeira vista. Eu ia perguntar por que não boliviano, peruano, não, porque foi paixão, né? Exato. O interessante é o seguinte, os primeiros 105 haitianos chegaram aqui, ficaram ali no ginásio Cláudio Coutinho, a gente olhava lá e biotipo, negro, forte, predominantemente homens, falando uma língua extremamente muito difícil. O crioulo é uma língua que não se parece com nada daquilo que a gente fala aqui. Se estivesse falando inglês, você percebe, né, assim, o francês, só para quem entende alguma coisa de francês para perceber. Mas enfim, o crioulo que é um dialeto, né? Não é uma língua muito falada, né? Não sei exatamente como é. No caso do Haiti, é o chamado o crioulo haitiano. Isso. Que é chamado, né? O crioulo haitiano é uma língua um pouco diferenciada dos outros crioulos, por exemplo, né? Nesse caso, o que aconteceu? Com a independência, né? Porque nós sabemos que quem primeiro chegou à ilha, essa ilha que hoje é dividida entre Haiti e República Dominicana, que era a ilha de Hispaniola no começo. Quem primeiro chegou lá foi aquela história, né? A história do Brasil, nós estudamos lá como criança. Quem descobriu a América? Cristóvão Colombo, aquela coisa. Então, os espanhóis foram os primeiros a chegarem lá. Não eram nada daquilo que a gente chamava de gente boa, muito pelo contrário, como aqui também. Então. Era assim, os degredados filhos de Eva, né? Então, aí chegaram aí os espanhóis, né? E aí já dizimaram, né, os povos que moravam lá, as populações locais, e depois os espanhóis, resumindo a história, os franceses chegaram depois, né? Os franceses começaram a se introduzir na ilha a partir daquele pedaço lá chamado de as Ilhas Caimãs, né? Por ali, a Ilha da Tartaruga, né? Por ali. Os chamados piratas do Caribe. Os franceses, os piratas do Caribe, que nós conhecemos hoje, que tem o filme e tudo, eram os piratas porque eles introduziram ali na ilha, e esses piratas que chegaram foram os primeiros franceses que chegaram à ilha. Então, os franceses tomaram depois a ilha, num determinado momento, né? E começaram a introduzir os escravos africanos, levaram os africanos para introduzir como escravos na ilha para trabalhar. E o Haiti foi uma das colônias mais prósperas da França, né? É chamada Pérola das Antilhas, né? Que produziu muito açúcar e muitas outras riquezas, né? Mas principalmente o açúcar. E aí produziu escravos também, né? Escravos, sim. Tráfico de escravos. Exatamente. Né? Só aproveitando aqui assim, já que você falou de espanhóis, só para lembrar aqui aos meninos que estão nos assistindo aí agora, a molecada que está estudando História do Brasil, Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500. Pouco antes, os irmãos Pinzon já estavam aqui pela Amazônia e desceram exatamente dessa migração que se fazia naquele momento lá no Caribe, né? É importante que a gente fale disso aí assim para deixar registrado. Está marcado, pronto. E aí, resumindo a língua, os franceses, né, traziam pessoas da África, de várias localidades da África, com línguas diferentes. Essa mistura dessas línguas, para resumir um pouco, para se entender melhor, essa mistura dessas línguas desses povos africanos com o francês e um pouco do espanhol acabou dando origem a esse crioulo que se transformou, foi denominado crioulo haitiano. Com a independência em 1804, quando os habitantes da ilha conseguiram expulsar os franceses de lá na última batalha em 1803, 1º de janeiro de 1804 é comemorada a independência do Haiti. E aí, a partir desse momento, Dessalines, que foi um dos revolucionários, decretou então como língua oficial o francês, mas todo mundo falava o crioulo. Né? Os habitantes da ilha não falavam francês, mas como uma língua, né, que expulsou o colonizador, mas ficou com a língua do colonizador. E por muitos e muitos anos, muitos séculos, essa língua, né, o francês, é até hoje uma das línguas oficiais, e o crioulo não era reconhecido como língua oficial, ele não era escrito, era só falado. Né? Hoje não, hoje já existe há algum tempo um movimento de valorização dessa língua, porque é um dos crioulos que não desaparece, ele aumenta. Porque os outros crioulos, eles vão desaparecendo. E pelo fato, né, de ser oficial, acredito, né? Há esse movimento de valorização, mas ele se segurou muito como uma questão cultural. Ser haitiano é falar crioulo.
Ô Geraldo, tem uma coisa aqui que a Marília falou que é o seguinte, o povo que chegou e que dominou, o dominador, saiu, mas a língua ficou. E aí nessa hora entra aquela parte que você gosta muito, que é o impacto que causa e o impacto que você recebe. Aí ocorre exatamente nesse momento isso, né? A língua fica, o francês sai, mas o restante permanece, mas você recebeu também alguma coisa. E empurrou no francês também alguma outra coisa, né? Que é o dinheiro, essa coisa toda que o pirata levou. Me parece, né? Eu acho que tem isso aí, né? Tem os desdobramentos, né, da história, como a Marília falou. Com a independência, por volta da terceira década do século XIX, 1830 mais ou menos, começaram as negociações entre o Haiti e a França. E a França impôs, pelo Haiti ter se tornado um país independente, foi condenado a pagar uma dívida para se tornar livre, né? E a França foi uma dívida impagável. O Haiti levou mais de 70 anos. Não sei por que isso me lembra uma certa república do sul do Equador que passou exatamente por isso. O Brasil teve exatamente esse momento, né, de pagar para a Inglaterra algo que seria um débito da coroa lusitana, né, de Portugal. Exatamente. E aí vem o encontro das línguas, né, como você citou. O crioulo é um encontro de duas ou mais línguas que nasce a partir daí. Em 1987, com o fim da ditadura da dinastia Doc, né, o Papa Doc, o Baby Doc, que começa em 1957, termina em 1986. Com a nova Constituição de 1987, o crioulo é elevado à categoria de língua oficial do Haiti. Interessante, a gente está falando aqui de Haiti, aí deixa uma pergunta para vocês sobre o que é pior. É a ditadura ou um terremoto? Porque as duas coisas realmente misturam a cabeça de todo mundo. Mas, de novo, só para pegar esse gancho aqui, obrigado, Natalino. Olha, você não sabe como você foi importante nessa noite aqui, nos dando esse caminho. Porque o haitiano que veio para cá, o primeiro medo que ele tinha é vou ser escravo. O segundo medo foi eu vou ser escravo daquele que me levou. Porque a gente sabe das mazelas que ocorrem nessa coisa de migração. O cara vem para cá, o coiote traz e depois ele fica refém com a família lá, parte da família, ele fica refém aqui mandando dinheiro. Porque a desgraça, a mazela é assim, é humana, não tem jeito. O homem é o único animal que faz isso com o outro. Mas o haitiano que veio para aqui não era de todo despreparado. Eu vi aqui engenheiros, vi gente que era professor de línguas, enfim, mestres. E a cultura deles é uma cultura já sedimentada, muito bem arrumada. Não tem aquela coisa do escravo que vinha da África na época do navio negreiro, não. É gente como nós e que tem muito para ensinar também, né? Para aprender aqui conosco e para ensinar também, não é? Há um provérbio haitiano, Léo, que diz: tout monde c'est moun, men tout monde pas même. Isso. Você entendeu tudo, né? Toda pessoa é uma pessoa, mas as pessoas são diferentes. São diferentes. Né? Então é um provérbio tem uma dimensão muito grande. Vocês terminaram aprendendo o crioulo ou não? Eu aprendi, a Marília aprendeu também. Então, Marília, a estrutura da língua, como é que é? Então, é uma estrutura muito fonética, você fala muito parecido com o que se escreve, e é uma gramática muito simplificada do ponto de vista, né, da nossa, por exemplo, mesmo do francês, do próprio inglês, mas principalmente do português e do francês. Porque, por exemplo, se você fala, eu comi em português, né, eu comi, tu comeste, ele comeu. Só aí em 3 pessoas, né, em 3 pronomes você muda. No crioulo não, você tem moen, que é eu, e o verbo comer é manger. Então é moen, manger, u, manger, né, li, manger. Então eu, tu, ele, tudo manger, não muda nada. Vou te contar uma história que o Geraldo aqui conhece bem. Em Nagô, ou em Bantu, que vai ser mais ou menos a mesma estrutura, línguas africanas, G é comer. A gente vai lá para o manger, que olha que história interessante. E o acarajé, que seria na verdade o mais certo, o G de comer é comer acará, né? O acará é o bolinho. O acarajé a gente terminou dando o nome de bolinho, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quando eu era criança eu ouvia meu pai falar assim, vamos manjar. Isso. Né? Na Bahia, é verdade, manjar na Bahia. Tem muito isso.
Você falava da questão, essa questão do trabalho escravo, né? Essa campanha que houve hoje aí, essa reportagem interessante, e você fala da questão da migração que carrega um pouco disso. Nós publicamos um artigo numa revista de Relações Internacionais de Brasília, o UNICEUB, e o ano passado, e nessa revista nós discutimos exatamente essa questão, né? Uma revista do curso de Relações Internacionais, e ela justamente, nós discutimos aí um pouco essa via de entrada, né, Geraldo, assim, um pouco essa questão desse visto que eles recebem quando chegam aqui e dessa trajetória, né, não do ponto de vista muito aprofundado, mas mais da questão do marco legal, discutindo como é que é isso. E quanto eles gastam, né, você falava dos coiotes, né, quanto eles gastam, se um haitiano comprar uma passagem, receber um visto lá no Haiti para vir para o Brasil para trabalhar e comprar uma passagem do Haiti para cá, ele gasta cerca de $1.500, mais ou menos, né? Então, e para ele vir para o Brasil por essa via dos coiotes, tem haitiano que já gastou $7.000, $5.000, $4.000, $3.000, quer dizer, mais ou menos entre 3 até quase $10.000 já teve relatos, né? Nós fizemos várias visitas, fizemos 4 visitas à Brasileia, ali na fronteira, CIS Brasil, para conhecer um pouco como é que é essa via de entrada e entender um pouco tudo que eles passam, eles chamam de ampimizé, né? Toda essa dificuldade que eles passam no Peru, no Equador, para chegar ao Brasil, né? Por meio dos coiotes, e como gasta, né? Então, quer dizer que se o Brasil desse um visto lá, já que quando ele chega aqui, ele regulariza a situação dele, ou seja, ele dá um visto provisório e depois ele passa por todo um trabalho de investigação, vai para o Ministério da Justiça, depois para o Ministério do Trabalho e Emprego, depois o Ministério da Justiça, ele recebe um visto permanente por razões humanitárias, que tem gerado entre 5 anos a 8 anos, alguns haitianos recebem, que é para trabalho. Então, se ele vai receber esse visto aqui, por que ele não pode solicitar esse visto lá e vir sem pagar esses $5.000, $6.000? Brasileiras lá funcionando até hoje. Exatamente. Né? Então, esse é o grande questionamento. É interessante que isso não ocorra, porque o Brasil é considerado um país que, em termos em termos humanitários e em termos de civilização, está muito à frente, é muito moderno esse nosso olhar, que é um olhar que não é somente para o haitiano, é para todo mundo, né? A gente sabe dos problemas que ocorrem, por exemplo, lá em São Paulo, com os coreanos, com os nossos irmãos latinos aqui, que vivem numa dependência financeira desgraçada e morrendo lá de trabalho escravo, infelizmente. Exato. Mas o diabo é que nós também temos trabalho escravo de brasileiros dentro do Brasil. Isso aqui é o pior. Exatamente. E, infelizmente, né, Léo, uma das regiões que ainda figuram aí como um dos locos do trabalho escravo é a região norte, né? Infelizmente, a gente tem essa mancha aí. Nos últimos anos, eu não sei como estão os dados, os últimos dados atualizados, mas eram coisa de 2 anos, eram coisa de 20 a 25 mil brasileiros em condições análogas ou em condição de escravidão no Brasil. Então, principalmente em fazendas, mas existe também dentro dos centros urbanos, como você falou, em São Paulo, né? Todo mundo imagina o grande centro industrial do país, mas tem vários casos. As malocas estão ali, né? Principalmente oficinas de costuras dessas grandes fábricas, grandes lojas que estão em shoppings, né? O trabalho escravo que é utilizado para trabalhar com essas pessoas. Então, nós fazemos também no nosso projeto um trabalho de conscientização sobre e panfletagem mesmo, né, junto com a Pastoral do Migrante, para conscientização contra o trabalho escravo, né? Eu achei interessante essa reportagem que foi mostrada aí de vocês. Parabéns. Muito interessante mesmo. Obrigado, viu, Natalino? Mais uma vez, muitíssimo obrigado. É isso que eu estava falando, dessa ligação que a gente tem aí com o interior. Eu vou pedir a vocês um minutinho, vou sair com a imagem da cidade de Pimenta Bueno, minha querida Pimenta Bueno. Muito boa noite a vocês, muito obrigado pela audiência. E é rapidinho, a gente está de volta e a gente vai continuar com essa conversa aqui. Agora a gente vai falar um pouco a respeito de como é que é a receptividade do brasileiro, e em especial aqui do povo de Porto Velho, a esses haitianos. E como é que eles estão sendo encaminhados na vida. Vamos lá. É rapidinho, a gente volta já já. Como é que pretos pobres são mudados e quase pretos, tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar. É fábrica. E a
Amanhã, a partir das 6h50, o Novo Dia está de volta e você é o nosso convidado. Confira os principais destaques, informações, interatividade. Aqui sim é um programa que reúne o que você precisa. Tudo isso aqui na TV Candelária. Vou dar uma pesquisada, ver se lá no Haiti tem alguma banda. De reggae eu sei que tem, mas de rock eu não tenho certeza. Mas vou dar uma pesquisada. Eu acho que tem, é capaz de ter. Rock tá espalhado também no mundo inteiro. Tá. Não tem essa coisa mesmo que. Rock e cearense tem tudo que é lugar. E Tiririca também. Tiririca é aquele capim que tem lá é o capim na Valha, que tem lá na Bahia. Tiririca, rock e cearense tem tudo que é canto do mundo. Exato. Eu deixei uma pergunta para vocês, se está na hora da gente responder, porque senão o telespectador vai perguntar, por que não responderam? Ele fugiu da pergunta, né? Bem, a respeito de o que foi pior para o Haiti, se a ditadura da dinastia papai e filho, né? O Papa e o Baby Doc, né? Ou o terremoto. Eu acho que não dá para nós mensurarmos, fazermos uma comparação do que foi pior, né, para o Haiti. Foram duas desgraças, dois desastres, né, para o Haiti. Há as pessoas que são adeptas dos regimes ditatoriais e as que não são, né, obviamente. Mas foram dois grandes momentos da história do Haiti que tiveram, assim, muitos danos, né, tanto do ponto de vista de humano, econômico, político, internacionalmente. O terremoto tem uma dimensão diferenciada, Léo, porque ele causou uma destruição, principalmente na capital do Haiti, que é Porto Príncipe, foi o epicentro daquele terremoto, que matou-se mais ou menos, falam aí em aproximadamente 300 mil pessoas. Que louco! Mais de quase 10 mil pessoas de amputados, sem pernas, sem braços. Sequelados. E também estão lá sequelados até hoje, né? Exato. E ainda a questão dos desabrigados, quase 500 mil desabrigados. Pessoas vivendo em barracas. Quebrou o país do ponto de vista econômico, porque era o centro econômico do país, Porto Príncipe, e quebrou politicamente, que até o palácio do governo veio abaixo, né? A gente está falando disso aqui, é lógico, eu, numa hora dessa, como católico, que principalmente como uma pessoa muito preocupada com essa coisa da sociologia, eu não posso esquecer aqui a nossa querida Zilda Arnes, que morreu ali, exatamente ali. Que coisa. Numa missão de trabalho com crianças, né? Exatamente, uma missão. É verdade. Marília, você ia falando alguma coisa? Não, só para perguntar uma coisa aqui. O que é mais difícil? Você aprendeu o crioulo, o francês? Quem teve mais dificuldade? Eles ou nós temos mais dificuldade para entendê-los e aceitá-los? Eles tiveram mais facilidade de aprender o português, aliás, tem. Mas, aliás, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram com isso, né? Com relação, só para dizer uma coisa para você, a gente precisaria de um outro programa só para falar da política no Haiti, porque é um assunto bem interessante e nós temos estudado muito sobre isso, até para tentar entender um pouco. Estamos com um projeto aí, se for aprovado, nós vamos fazer uma missão de trabalho no Haiti esse ano né, um projeto com a CAPES. Se der tudo certo, nós vamos para lá esse ano fazer um trabalho, né, de missão mesmo, estudantil, intercâmbio entre universidades, tanto de Lisboa como do Haiti, né, um intercâmbio entre 3 países, Brasil, Haiti e Portugal. Se tudo der certo, nós vamos trabalhar um pouco mais essa questão política lá, até a presença militar lá, e a questão política mesmo do Haiti. O Haiti hoje está passando por uma instabilidade muito grande. Isso. Você ouviu falar, mas isso demandaria um outro programa. Depois a gente falaria sobre isso. Só para dizer que é uma coisa bem mais complexa do que se imagina. Com relação ao nosso projeto, você está falando da língua, né? Isso. Os haitianos, eu achei tão bonito isso que vocês fizeram. Tão bonito. Porque não é somente bonito e bem feito. É humanitário, né? Eu acho que... isso aí é pegar o camarada e dizer assim, tome colo, pronto. E não há uma pessoa que vá a esse projeto trabalhar ou como voluntário ou com algum vínculo com a universidade por ser bolsista ou pesquisador que não se apaixone. Vai lá e diz, olha, é gratificante eu vir aqui e dar aula para os haitianos, porque eles têm aquela sede de aprender, aquela vontade, né? Essa iniciativa começou então mesmo, na verdade, pela Igreja Católica, pela paróquia São João Bosco, querendo ajudar os haitianos naquele momento ali que eles estavam chegando. Ali tinha um núcleo muito perto da minha casa. Eu moro ali perto da paróquia São João Bosco. Nós começamos o projeto lá. Isso. E ali bem próximo, eu moro ali bem próximo, e ali bem próximo havia um ou dois núcleos
de recepção de haitianos. Sim, com certeza. Nós ficamos 1 ano com o projeto na paróquia São João Bosco. Era a missa acontecendo e nós atrás, de português. Né, ali o padre rezando a missa e nós atrás ali no auditório dando aula para os haitianos durante 1 ano. Léo. E foi interessante porque quem começou a dar aula para os haitianos, assim, no primeiro momento, foi um haitiano que não sabia português, aprendeu quando chegou ao Brasil. Que barato. Um pedagogo, que hoje agora está estudando até na Uniron, um professor muito bom, ele já falava francês, inglês, espanhol, né, além do crioulo, e ele aprendeu muito rápido português e o padre falou, não, vem dar aula para os teus colegas. E quando nós chegamos lá, estava acontecendo o projeto há mais ou menos uns 15 dias, essa ideia de ensinar, meio que ali tentando, nós chegamos e observamos, pedimos licença para o padre, não, nós queremos ajuda. Não, professora de português, então ela vai nos ajudar. E aí observamos no primeiro momento aquela coisa do pesquisador, não, nós queremos contribuir. E foi então que nós resolvemos redigir um projeto de extensão, mas um projeto que pensasse não só ensinar português para os haitianos, mas pensar também que esse projeto tivesse um impacto nos estudantes da universidade, para que os estudantes tivessem a possibilidade de vivenciar uma realidade de ensino da língua portuguesa para pessoas que não falavam português. Então, eu trabalho num curso de letras que forma professores de língua portuguesa e literatura. Nós temos alunos que se formam em história, em geografia. Então, assim, como é que essas pessoas que ainda estão na universidade vão vivenciar essa realidade com outra nacionalidade? Como é que eu vou ensinar a história do Brasil, que eles queriam saber por que o 7 de setembro? Isso. É feriado por quê? Como foi a independência de vocês? Ah, foi assim, veio um Dom Pedro, foi lá a independência. Ué, mas não teve, mas a escravidão continuou. Mas a escravidão continuou? Isso. Então, que independência foi essa? Então, assim, os estudantes se pegavam assim, como é que eu vou explicar isso? Adultos querendo saber. Então, assim, é uma experiência dupla. De mão dupla. Então, assim, como é que eu vou ensinar? Eu fico imaginando esses meninos, a ferramenta, esses meninos, quer dizer, esses seus alunos, o que é que esses meninos não ganharam ao utilizar essa ferramenta, né? Que espetáculo! E assim, é uma cultura muito rica, a cultura haitiana, né, de um envolvimento. Eles têm assim o professor, a escola, como um lugar quase sagrado, né? Lá, professor dá aula de gravata, né? Aquele respeito, aquela reverência ao professor. Uma coisa assim bem europeia, né? Exatamente. Foi a cultura, né? Uhum. E aí, querendo aprender português, e nós nos pegamos assim, nós achamos vários manuais de língua portuguesa, né? O ensino de português como uma língua estrangeira, né, já existe há muito tempo, tanto no Brasil como fora, mas os manuais que nós encontrávamos eram manuais feitos para um público assim, ou pessoas que vinham fazer intercâmbio de universidades, então com uma formação alta, ou pessoas que vinham trabalhar em grandes multinacionais no Brasil, então era um público muito especializado. Nós estamos lidando com um público muito heterogêneo. Quer dizer, eu tenho haitianos no projeto analfabeto, na sua própria língua, ao, como você falou, formado, engenheiro, bioquímico, professor, àquele que só fez o ensino fundamental. Como é que eu tenho numa sala isso, pessoas falando outra língua e vão ensinar o português? Nós começamos com mímica, né? Tentando aprender o crioulo, e eles não queriam ensinar o crioulo pra gente, que é uma defesa, né? É a defesa, né? É melhor que eles não saibam o que nós estamos falando. Então, nós temos que ir aprendendo assim, né? Primeiro ganhamos a confiança deles. Geraldo, sabe que eu me lembrei da capoeira, né? Não ensinava porque era defesa também. Se você ensina, dá uma arma, né? É verdade. E daí, deixa eu só passar aqui para o público. Esse aqui é uma versão, desculpa, é uma versão que ela está encadernada, né? Foi feito em parceria com o SESI de Santa Catarina, que nós viajamos, né? Nós já viajamos por várias cidades do Brasil, então fomos lá em Santa Catarina, o SESI nos convidou, treinamos, né? Demos um treinamento curto para toda a equipe de supervisores do SESI de Santa Catarina, uma demanda muito grande das empresas lá em Santa Catarina e da rede SESI para poder ensinar português para haitianos. Mas o interessante... Olha, a gente está aí com algumas imagens dessa, olha lá. Esse é o nosso projeto. Né? Gente, que interessante. Eles são reconhecidos porque eles são bem negros. A gente quando fala aqui, eu não gosto de falar negro não, porque negro me manda para uma outra coisa. São pretos. Porque preto é que é a cor, né? Negro é outra coisa. Negro sabe que eles falam isso? Isso. Eles falam assim, no Brasil tem uma coisa que já disseram que tem uma lei que não pode chamar outro de preto, mas professora, eu sou preto, qual é o problema em dizer que eu sou preto? Porque para eles isso parece que eles falam isso para mim, eu sou preto. A minha cor é preta, eles falam. Eu recebi um amigo aqui, um pesquisador,
e ele falou a respeito desse assunto. Ele disse, olha, negro vem de necro. Necro é morte. E o que a gente está falando é de preto. Preto é cor. Então, eu sempre prefiro, apesar de eu ouvir falar e aceitar, mas eu prefiro sempre chamá-los de preto. Agora, são bem pretos mesmo, né? São assim, bem... A coisa africana ainda está muito presente, né? Não houve essa miscigenação que nós temos aqui no Brasil. O Haiti tem aproximadamente 5%, talvez, se tiver 5% de brancos. É um país quase na sua totalidade de pessoas pretas, né, de origem africana, né, com essa pele mais escura, Me né, diz uma coisa, pigmentação. como é que foi a recepção deles aqui em Porto Velho? Como é que está sendo essa vivência? E como é que está sendo? Estão preparados aqui, mas como é que está sendo esse enfrentar o Brasil? Antes só de responder a tua pergunta, só ainda para falar aí dessa questão do que o Geraldo falou, que esse material que nós produzimos foi feito pelo SESI, é interessante saber que esse nosso projeto de extensão, Léo, ele é reconhecido nacionalmente, porque nós fomos convidados a Brasília para apresentar o trabalho, como é que nós conseguimos unir, né, conseguir dar aula para eles e ter um aprendizado. Fomos a Santa Catarina a convite do SESI para apresentar o projeto lá e a partir daí estavam cheios de haitianos lá que estavam indo trabalhando. Trabalhando nas empresas, as empresas chamaram o SESI, como Serviço Nacional Social da Indústria, para promover aulas de português. E as professoras do SESI, todas mestres, doutoras, supervisoras, nós queremos alguém que nos diga como ensinar para essas pessoas. Eu vou pedir para vocês, para a gente jogar esse vídeo, que é lindíssimo. Sim. Enquanto a gente vai conversando aqui. Ó, tudo bem, é muito bonito, as praias, né? Mas eu queria então... perguntar uma coisa, a universidade lá no Haiti ainda existe? A academia está em funcionamento? Sim, está. As escolas estão funcionando? Estão. Na capital, tem universidade também no interior, né, que funciona, e a universidade do estado, né, do Haiti, que é a maior, que é em Porto Príncipe, apesar do terremoto, ela está em funcionamento, em condições precárias fisicamente, mas ela continua. Nós temos intelectuais. A alma está funcionando. Está funcionando. Intelectuais, escritores. Eu tenho uma orientanda de mestrado, a Elizabeth, que está estudando uma obra haitiana, País Sem Chapéu, e a literatura haitiana é muito rica, premiada. Só de 2010 para 2012 ganhou 9 prêmios internacionais. Então, muitos escritores haitianos foram morar no Canadá ou na França e acabaram escrevendo em francês, obras que já foram traduzidas para várias línguas, né? Então, nós não conhecemos essa rica cultura. Mas, então, para responder um pouco do que você perguntou, como é que foi a recepção do porto-velhense, né, a esses haitianos, né, Geraldo? Que o Geraldo poderia responder isso? Nas nossas andanças, nós já estivemos em pelo menos 7 estados, né, Marília? Além de aqui, então... Só por causa desse da migração. Né? Então, assim, você fez uma pergunta no começo, né, que eu vou até fazer uma colocação aqui, que é, se você for assim, os recursos, né? Nós trabalhamos sem recursos durante muito tempo, só recentemente que apareceram alguns recursos para bolsas dos estudantes, né? Eu no meu projeto de mestrado, enquanto eu estava estudando, eu recebi bolsa, né, da CAPES, que é o órgão que financia as pesquisas no Brasil, né? E alguns editais que nós conseguimos ganhar. E no Brasil, Léo, pelo que nós temos conhecimento, Porto Velho parece ser o lugar que os haitianos mais se identificaram e melhor se sentiram acolhidos. Por quê? Por que identificação? Essa é uma pergunta que tem vários aspectos. A pesquisa vai responder lá na frente. Mas tem algumas inferências já que nós podemos dar. Né, para quem está acompanhando aí, viu o vídeo mostrando algumas coisas aí do Haiti, nessa música, o Haiti tem uma semelhança muito grande com Porto Velho, que muitos falam para nós, que os que estão aqui em Porto Velho predominantemente são de um estado do Haiti chamado Artibonite, e de uma cidade específica chamada Gonaíves, que é a cidade da revolução, da origem de tudo no Haiti. E lá se vende muito as coisas nas ruas, principalmente essa banana que nós comemos frita, a banana... Que é chamada banana comprida. Banana comprida. No Haiti ela é muito que a gente chama de banana da terra lá na Bahia. Exatamente, ela é muito comum no Haiti. E no sul e sudeste do Brasil, você praticamente não encontra dessa banana. Encontra, mas com raras exceções. Então, né,
tá passando no vídeo e mostrando as feiras. É muito comum a feira, tudo se vende na rua. Então Porto Velho é muito semelhante para eles. Então esse acolhe o clima, o Haiti é um país quente, calor e umidade, né? Então eles vão pro sul, eles morrem de frio. E a recepção das pessoas. Os haitianos elogiam muito Porto Velho. Tem um caso ou outro, né? Não existe 100%, acho que em nada, acho que 100% só Deus, né? Eu tenho cá minhas dúvidas. Tem muita gente que diz que Deus não existe. Eu vou fazer o quê, né? Então, assim, são coisas. Aqui em Porto Velho, eu acho, para nós, que nós temos encontrado na pesquisa, o porto-velhense, que é essa amálgama que nós temos de pessoas de vários lugares do Brasil, recebem os haitianos muito mistura bonita, né? Muito bem aqui, assim, com as raras exceções de alguma divergência, mas no geral é isso aqui. Foi muito receptiva, né? E eu acho que Porto Velho e Rondônia também tem muito esse negócio de ser cosmopolita. Eu acho que nós somos exatamente a tradução do cosmopolitismo no Brasil. Eu acho que está exatamente aqui, de Vilhena até Porto Velho, até Extrema, se a gente quiser precisar um pouco mais, a gente vai ter ali assim todas as raças que estão no Brasil. E agora mais os haitianos, que também já estiveram aqui através dos barbadianos, essa coisa toda que remonta lá à origem de Porto Velho, lá na Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Já tem haitianos casando com brasileiras. Nós fomos padrinhos de casamento de um haitiano que foi um desse grupo que chegou em março de 2011, o Policarpe, que casou com uma moça brasileira. Nós fomos ao casamento, eles são adventistas. Inclusive aqui em Porto Velho tem a primeira igreja adventista haitiana da América do Sul. Que fica onde, você sabe, não? Em frente à Câmara dos Vereadores ali. Câmara dos Vereadores. Exato. Vou dar uma passada lá para eles dar uma olhada. Construíram uma igreja, né? Eles ajudaram a igreja, que tem muitos bons pedreiros, né, haitianos. E eles casaram, esse casal já tem alguns meses. Olha, eu queria agradecer imensamente aqui a vocês. Eu gostaria que a gente continuasse com essa conversa, porque eu acho que essa pesquisa ela vai nos dar muito mais filhotes. Eu só quero agradecer a diretora do 21 de abril, porque a escola que é cedida, a professora Carla, né, a professora Carla, diretora do 21 de abril, e toda a equipe do 21 de abril, de professores e técnicos que nos cedem, né, já desde 2012, a escola à noite, aos sábados, à tarde, à noite, para que os haitianos possam estudar, porque o campus é muito longe, não daria para eles estudarem no campus da Uni, então é uma escola central, eles moram ali próximos, e gentilmente ela cedeu ao apoio da própria SEDUC, né, que nos dá esse apoio a essas aulas, nós temos várias parcerias, né, Pastoral do Migrante, com a universidade, mas a Carla é uma pessoa que nos acolheu ali, que aceitou os haitianos, porque não é fácil, e assim, nós somos muito gratos pelo projeto funcionar lá. E agradecer também todas as pessoas envolvidas, né, como a Pastoral, a Arquidiocese, os alunos da universidade, que durante mais de um ano, quase 2 anos, nós tivemos uma equipe de alunos que não recebiam um centavo, pagava do bolso para ir lá ter essa experiência de lecionar, para aprender a ser professor. Mas eu acho que eles estão lá agora agradecendo. Que bom que vocês me deram essa oportunidade, porque não tem coisa melhor do que você ter uma aprender a utilizar uma ferramenta. Uma boa parte deles conseguiram emprego antes de se formar. Né? Obrigado por essa experiência. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Marília. Foi uma honra receber vocês aqui. A gente precisa conversar mais. Com certeza. Trazer a universidade para cá continua sendo um daqueles caminhos que a gente descobriu aqui nesse programa. A gente vai chegando ao final de mais um Tempo Real e eu quero convidá-lo para assistir amanhã, bem cedinho, 6h50 da manhã, mais informações. Você começa o seu dia muito bem com o programa Novo Dia. Adilson Norato e Renata Beccari estão aí com você. Eu acabei de me lembrar aqui de uma frase de um baiano que não é acadêmico. A academia dele é outra. Carlinhos Brau disse o seguinte um dia: a escola dos meus sonhos é aquela em que você chega com uma dúvida e sai com outras. Que bonito isso, né? E eu não me lembro quem foi que falou,
que a universidade não deveria ter paredes. Eu acho isso tão bonito, que é isso que vocês estão fazendo aqui, que a gente está fazendo aqui assim também. Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado. E eu digo que nós, eu sei que faltou falar muita coisa, né? Mas o nosso blog tá lá, né? O nosso blog tá lá disponível, muitas informações sobre o projeto. Se alguém quiser ajudar nesse projeto, se alguém quiser ser voluntário ou ir lá mesmo ajudar com algum recurso, Escola, né? 21 de abril. Escola 21 de abril. Perfeito. E o blog? leouni.blogspot.com. Já tá aí pra vocês. Tá aí pra vocês. Acessem, tem todas. É só lembrar do Léo. Léo, né? Léo Uni. Gente, boa noite, bom sono, bons sonhos. Fiquem com Deus. Ponha música na sua vida, Deus no coração. E amanhã a gente se encontra aqui para mais um Tempo Real. Tchau, tchau, fim de papo. Bota um rock aí pra gente sair, vai. Vamos embora. Haïti, c'est sous béton pour qu'on la vraie réalité. C'est une qui triste, mais grâce à Dieu, c'est pas les seulement qu'à chanter. Haïti, chérie, pour jamais aimer. Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento.